Na semana passada, eu comecei a mensagem com um texto de Efésios, capítulo 4, versículo 12 e 13. Efésios, capítulo 4, versículos 12 e 13. Diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Esse é o desejo principal do Senhor Deus. O aperfeiçoamento de quem? Dos santos, dos separados, dos escolhidos. Preste atenção, em nome de Jesus. Agora Deus fala e você ouve. A nossa conversa não é com ninguém agora a nossa conversa é com o Espírito Santo. Ele fala, eu escuto. Prontos para ouvir, tardios para falar, para se irar. Então, a Bíblia diz que o desejo maior de Deus é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. A gente tem um chamado, irmãos. A gente tem uma responsabilidade grande, uma ordem dada por Jesus que precisa ser executada. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a obra de Deus. Esse é o trabalho que a igreja precisa desenvolver. É o meu trabalho, é o trabalho de todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Digam graças a Deus, irmão. Então, por que Deus quer o aperfeiçoamento, o meu crescimento, né, o meu amadurecimento para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Nós somos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo tem que estar bem edificado. Glória a Deus por isso. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. É possível? Se Deus está falando, é possível. É possível sim que a gente chegue à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. É possível sim que a gente chegue a ser varão perfeito. É possível sim que cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Mesmo nível, no mesmo nível do Senhor. A gente precisa. Mas quando isso vai acontecer? Quando a gente começar a se dar mais para Deus, a se oferecer mais para Deus. No momento de comunhão, de oração, de busca, de santificação, de consagração, é assim que a gente vai amadurecendo, vai melhorando, vai se aperfeiçoando como cristão em o nome de Cristo Jesus. Como a Bíblia Sagrada, eu preguei aqui na semana passada, Eclesiastes 7 e 8, que a Bíblia Sagrada diz que o fim é melhor do que o início das coisas. Ela melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. A gente não pode ser criança para a vida toda. A gente precisa amadurecer, crescer. E espiritualmente não é diferente. Paulo diz que quando ele era menino, ele falava como menino, agia como menino. Mas crescemos, deixamos as coisas de menino. Agora falamos como homens feitos, pessoas crescidas em o nome de Cristo. A nossa linguagem é diferente, não é de uma criança mais. É de quem cresceu. E quem cresce espiritualmente fala como Deus. Fala exatamente como Deus. Aquele que é de Deus fala as palavras de Deus. Então é o desejo de Deus. Aí fomos para Hebreus capítulo 6, versículo 9. Isso aqui tudo foi dado semana passada. Hebreus 6, versículo 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas, e olha só, isso aqui falamos semana passada, mas é bom a gente dar uma recapitulada. Eu falava, Jesus, uma vez ele perguntou lá para os discípulos, acho que é Mateus 16, 13, vê se é Mateus 16, 13, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus perguntou. Jesus juntou os seus discípulos,
seus seguidores e perguntou: que dizem os homens? O que as pessoas dizem de mim? Para eles, eu sou quem? Resposta: e eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então, para resumir, para eles, Senhor, o Senhor desculpa, mas para eles o Senhor é mais um. De tantos que apareceram, o Senhor é mais um. É mais um igual João Batista, é mais um igual Elias, é mais um igual Jeremias, é mais um igual aos profetas. Versículo 15. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? A pergunta é diferente. Para pessoas diferentes, então ele quer uma resposta diferente. Se o mundo me vê assim, é uma coisa. Agora, aqueles que andam comigo, que experimentaram a glória de Deus, ver essas coisas lindas que aconteceram aqui, dos milagres que Deus faz, das maravilhas que Ele realiza, da palavra revelada ao coração, para essas pessoas que experimentaram do dom de Deus, ele espera uma resposta diferente. Então o mundo me vê como mais um, talvez um deusinho, né, um mártir. Agora vocês que andam comigo, para vocês eu sou quem? Quem sou eu? Versículo 16. E Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que resposta, irmãos! Que resposta! Alegrou o coração de Jesus no versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Isso deixou Jesus alegre. Sabe por quê? Por causa disso aqui: de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Isso aqui foi forte, falado semana passada. De você eu espero uma atitude diferente, uma linguagem diferente, um falar diferente, um acreditar diferente. Jesus falou para o pai do rapazinho lá que uma hora era jogada no fogo, outra hora na água. Você crê? E ele disse: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Eu creio, mas não creio igual o Senhor. Eu creio, mas não creio da forma que deve se crer para receber o milagre. Me ajuda. Então, de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Uma crença, uma fé diferenciada, um acreditar melhor, um confiar melhor em Deus. De vós. Ele não está falando daquele lá de fora, não. Aquele lá, ele vai dizer que ele é mais um. Mas e vós? Você crê em mim? Você confia em mim? Você acredita em mim de verdade? Você me respeita como Deus, como Senhor? Eu falei com o pessoal aqui de Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5 fala de um homem que tinha um outeiro fértil, olha lá. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha e um outeiro fértil, e a cercou. Olha o que o meu amado faz, o nosso amado faz: a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas Deus deu uvas bravas. Então Deus investe na gente, irmãos. Deus investe no nosso amadurecimento, nosso crescimento. Quem está entendendo fala graças a Deus. Para quê? Para esperar de repente no momento de dificuldade, no momento de guerra, no momento de luta, uma pessoa diferente. Uma pessoa que não se entrega, que não se rende, que não se curva.
É isso que Deus espera. Ele espera que a gente dê uvas boas. Digam graças a Deus. Ele espera que você dê uvas boas. Ele quer que, Ele espera coisas melhores de mim, de você, da igreja dele, do povo dele. E não uma choração, uma murmuração. Não é isso que Deus espera de mim, de você. Ele espera que a gente confie nele. O pastor Jaime tem uma música que ele canta, a letra do missionário Soares. Chorar não é a solução, crer é a saída. Mas a gente prefere chorar. A gente prefere mostrar um lado fraco para poder fazer com que as pessoas se sensibilizem conosco. Não! Diga o fraco. Diga o fraco. Eu sou forte. Para dizer que é fraco, o mundo diz. Mas de vós esperamos coisas melhores. Eu nunca vou esquecer, o Diogo era bebê. Vem cá, meu bebê grande, por favor. Meu bebê hoje está com 28 anos. Esse bebê lindo do pai. Esse é meu bebê. Hoje está esse homão grande aqui. Mas ele já foi pequenininho também. Né? Jacob, uma vez eu peguei ele assim, quando era bebê, eu sentava no sofá e colocava a cabecinha dele aqui na conchinha da mão. Sabe como é que é? E os pezinhos ficavam aqui, né? Aí um dia ele estava grande assim, eu falei, filho, vem cá. Senta aqui. Aí eu tentei fazer igual, não deu mais. Não deu certo. Deus abençoe. Mas eu lembro que eu cheguei em casa, ele estava bem. Não sei se a minha esposa lembra disso. E depois que eu estava lá em São Paulo. Aí eu cheguei da igreja, a gente jantou, depois foi deitar e ele começou a sentir mal. Lembra, amor, que ele começou a sentir uma dor forte na barriga. E eu orei em nome de Jesus, fiz uma oração. Aí eu falei com ele, eu falei, vai tomar um banhozinho. Tinha o sabonetinho consagrado. Eu falei, toma um banho, sabonete e passa na barriguinha. Ele era, eu não sei quantos anos ele tinha naquela época, uns 8 anos, 7, 8 anos, E ele foi orava, eu vi ele chorando e repreendendo o demônio. Chorando e repreendendo o demônio. Aí ele veio para a cama, eu estava deitado, eu falei, deita aqui com o pai. Ele deitou, ficou agarradinho comigo assim, chorando. Chorando, irmãos. Talvez, no outro dia, até a minha família soube e me brigou comigo e tudo. É uma criança, não sei mais o que, tem que levar para o médico, não sei dar conta, não sei dar conta. Mas eu fiquei na fé, mesmo ele sentindo dor. E ele ficou, eu fui orando, ele foi adormecendo. Aí ele dormiu, só que de vez em quando ele dava, sabe, aquelas tremidinhas assim, acho que estava doendo ainda, né? Eu ali firme com Jesus, firme na palavra. No outro dia ele estava perfeito, não tinha mais nada, em nome de Jesus. Mas eu fiquei pensando depois, comigo. Eu tentei imaginar Deus e eu e Deus, nós e Deus. Eu, Josias, pai, como Deus, o Diogo como eu, como nós, como a igreja. Eu falei, a gente tem que ficar com Deus desse jeito, irmãos. Primeiro ele acreditou em mim. Ele acreditou, vai lá, toma um banhozinho, passa o sabãozinho, Deus já curou você. Ele acreditou em mim. Estava doendo, mas ele acreditou em mim. Depois ele ficou comigo, chorando, mas comigo. Eu falei, Jesus, por que a gente não faz isso? Ali foi um ensinamento que Deus me deu. Ele ficou gemendo, chorando, mas comigo, o tempo todo. E Deus fez um milagre. De você eu espero isso. Eu espero coisas melhores. Eu espero que você acredite em mim. Eu espero que você confie em mim. Eu espero que você deposite a sua confiança em mim. Eu estou cuidando. Eu estou tratando de você, eu estou operando, eu estou curando a sua vida. Por isso que a Bíblia diz, não tenha pressa de sair da presença de Deus. Fica com Ele, gemendo, mas com Ele. Chorando muitas vezes, mas com Ele. Por isso que Paulo disse, posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Eu posso tudo, posso estar sofrendo, mas com Jesus. Posso estar nas piores lutas, sim, mas com o Senhor que me fortalece. Ali é o melhor lugar para se estar, em o nome de Cristo Jesus. No outro dia eu ouvi um monte de coisa. Que não sei o que, não tem juízo, não sei da quanta, papá. Mas ele estava bem, glória a Deus. De você eu espero uma loucura dessa. De você eu espero coisas melhores. Volta lá para mim, isso aí, tá aí, perfeito. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Coisas que acompanham quem realmente foi salvo, foi visitado por Deus, teve uma experiência com Deus, e às vezes é uma loucura como essa. É uma doideira que o mundo olha e fala, não, você não pode fazer isso. Posso. Você não entende nada. A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. O meu é que é torto. O meu é, como diz Provérbios, parece direito, mas os finais são de morte, caminhos de morte. O caminho de Deus é perfeito. Mas o caminho de Deus, eu tenho que sentir dores? Às vezes sim. Para chegar na terra prometida, o caminho foi aonde? Foi o deserto? Falta d'água, falta de comida, sol causticante. Mas é o caminho de Deus, perfeito. O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus te leva à terra prometida. O caminho de Deus te leva ao milagre. Fica firme em o nome de Cristo Jesus. Forte isso aqui. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Aí continua o versículo, por favor. Porque Deus não é injusto. Diga, Deus não é injusto. Você viu, eu estou querendo fazer um apanhado e Deus está acrescentando coisas mais, e eu não consigo nem sair do texto da mensagem. Mas isso aqui é maravilhoso. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, da sua obra, da minha esperança, do meu acreditar. Deus não é injusto, eu depositar tanta confiança nele, ele pisar na bola comigo. Deus não é injusto, digam graças a Deus. Eu esperei nele, eu confiei nele, eu acreditei nele. Deus não é injusto. Deus não é injusto para esquecer a vossa obra, para esquecer aquela doideira sua de acreditar nele. Talvez seja loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Deus maravilhoso. Para o mundo é loucura, você é maluco, é isso ali. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com seu nome mostrastes. Você teve coragem de mostrar para o mundo que você acredita em Deus, que você confia em Deus, que Deus é o seu Salvador, que Deus é o seu libertador, que Deus é o seu socorro. Você fez isso diante dos olhos de todos. Deus não é injusto para esquecer disso, irmãos. Deus não é injusto para se esquecer do seu trabalho de amor, que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Deus não é injusto. A sua confiança nele, em esperar nele, naquele milagre, que parece que ainda não aconteceu, mas eu creio que Deus está fazendo uma obra grande, e vai realizar, vai completar esse milagre na sua vida, em o nome de Cristo Jesus. Vai completar, irmãos. É coisa que os olhos não viram, nem subiu ao conhecimento do homem, é o que Deus está preparando para a gente. Você vê a coisa toda torta, vê tudo bagunçado, mas como eu falei, o caminho de Deus é perfeito. E às vezes o caminho de Deus nos leva ao deserto, e o deserto não é bonito, irmãos. O deserto não é gostoso, não é confortável o deserto, mas é ali que a gente vê a glória de Deus.
Jesus foi para o deserto, os anjos vieram e serviram Jesus depois da vitória. E vai servir a mim, vai servir a você, em o nome de Cristo Jesus. Falem graças a Deus. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Não desiste, continua firme, é até o fim. Para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores. Isso aqui que eu queria falar hoje, cheguei aqui, teve que dar uma adiantada, senão a gente não ia falar. Mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, Deus está dizendo aqui que tem alguém que você possa imitar. Paulo disse, me imitem, porque eu imito a Cristo. Então, imitar Paulo é imitar Jesus. Imitar R.R. Soares é imitar Jesus. Imitar esses homens de Deus vai me fazer ter o resultado que eles têm. Então é isso aqui que eu queria falar com vocês hoje. Vamos olhar para quem vence. Vamos olhar para aquele que tem uma linguagem diferente, positiva, forte, de fé. Que quando ele fala parece um negócio meio louco, mas vê os resultados que ele tem tido. Vê as vitórias que ele tem tido. Provérbios capítulo 22, versículo 29. Provérbios 22, versículo 29. Viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Observa o homem diligente na obra. Veja como ele faz a obra. Veja como ele ora. Como ele busca a Deus. Ontem o pastor pregava a respeito de Mefibosete. Ou Bosete ou Bosete. É um dos dois, né? É Zete. Mefibosete. Era um rapaz, poxa, que vivia em Lodebar, né? Esquecido, até que o rei, pela obra do seu próprio Deus, se lembrou de uma promessa que fez ao pai dele, trouxe ele para perto, e achei muito bonito, interessante, que ele fala, agora você vai vir aqui todo dia comer pão comigo na minha mesa. Por quê? Porque você ia estar junto com uma pessoa vencedora, que é o rei Davi. Então você não ia só comer o pão, mas você ia passar a ter as experiências. Irmãos, senta com o missionário Soares um pouquinho. Senta um pouquinho com o missionário, se você tivesse essa oportunidade, de sentar um pouquinho, de ficar 5 minutos com ele. Sempre tem uma palavra, sempre tem um ensinamento, sempre tem uma experiência de Deus. Estou falando diante de Deus, irmãos. Eu tenho esse privilégio de sentar perto dele, de ficar perto dele e de ter uma palavra nova, uma mensagem nova, um segredo contado por Deus, uma experiência que ele tem com Deus, que aquilo mexe com você. Então, como o pastor disse ontem, né, era mais do que somente comer o pão, mas ter uma mentoria, mudar a forma de pensar, de falar, de agir, tirar aquele conceito derrotado, fracassado que ele vivia na terra dele, para ter um conceito de vencedor. Quem está entendendo falar graças a Deus? Então, é o que a Bíblia está dizendo. Nota o homem, como é que diz lá, o homem diligente na sua obra, ele será posto entre os reis. Ele vai ser posto entre os grandes, não os de baixa sorte. Então, aprenda com os grandes. Irei aos grandes. Onde é que está essa passagem, Jesus? Irei aos grandes. Certamente eles conhecem o juízo do seu Deus. Vê se acha alguma coisa, não sei se é Jeremias. Irei aos grandes. Vê para mim aí, pega meu... É Jeremias, Jeremias 5.
5:5. É isso mesmo? Não, não é isso não. Aí, é isso aí, o versículo 5. Olha aí, irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor. Olha aí que coisa. Você está ouvindo isso aí? Deus deu agora, minha esposinha lembrou ali, eu lembrava do versículo, não sabia onde estava. Jeremias 5:5. Irei aos grandes e falarei com quem? Com eles. Com quem? Os grandes. Por quê, pastor? Porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas eles de comum acordo quebraram o jugo e romperam as ataduras. Eu vou aos grandes. Não sou melhor do que você, não. Mas Deus me deu um pouquinho para poder dar para você. Deus me abençoou para abençoar você. Quando eu falo com você que eu tenho a sua bênção, é porque eu tenho a sua bênção. E se você acreditar em mim, essa bênção é sua. Se você não acreditar, não tem problema. Eu levo ela comigo quando sair daqui. Ué, pastor, e eu? E eu? Você vai ficar chupando o dedo. Ah, mas vai vir outro pastor. Realmente vem outro pastor e ele traz uma outra bênção que não é a que eu ia dar para você. Quem está entendendo, fala graças a Deus. Deus me colocou aqui com uma bênção para você. Já tem 4 anos isso está acontecendo. Enquanto não abrirmos o coração, Deus não pode revelar. Deus não pode operar. Por isso que a Bíblia diz que aquele que não quiser comer, aquele que não quiser trabalhar, também não coma. Se você não quiser acreditar que eu tenho essa bênção, tem todo o direito, mas também não come. Também não vai comer. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não vai comer. Agora, se você acreditar, se você trabalhar por isso, você vai comer. Vai desfrutar em o nome de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 8. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 8. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, olha aí, ó, atentando para a sua maneira de viver. Versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Está Deus dando conselho. Imitar quem vence não é pecado. Paulo mesmo disse, eu imito a Cristo, me imitem. Me imitem porque eu imito a Cristo. Glória a Deus. Pode imitar o R.R. Soares, sim. É o nosso líder, nosso pastor. Só tem vitória para contar. Se fizermos o que ele faz, teremos os resultados que ele tem, as bênçãos que ele recebe, em o nome de Jesus Cristo. Imite a fé dos homens de Deus, João 13, 15. João capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Quem está recebendo essa palavra aí, fala graças a Deus, irmãos. Irmão, você me desculpe, meus sentimentos, se você não está dando a ouvir essa palavra. Que Deus está falando tudo que você precisa, tudo que nós precisamos, em o nome de Cristo Jesus. Devemos nos tornar alguém também a ser imitados. Olha aí que coisa bonita, porque além de você imitar os vencedores, você vai passar a ser exemplo de outros. Exemplo dos fiéis, como diz as Escrituras, digam graças a Deus. Aqui, ó, 1 Timóteo 4,12, olha lá, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis, aonde? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Glória a Deus, glória a Deus. Seja exemplo para as pessoas, em que? Na palavra, no trato, isso tudo é exemplo a ser seguido, uma pessoa que trata as pessoas na palavra, naquilo que Deus coloca no coração, não no que eu digo, no meu ideal, não, naquilo que Deus diz.
Eu sempre coloquei isso no meu coração. Se você vai falar com alguém, com alguma pessoa, sempre coloca a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque se ela não quiser obedecer, não vai deixar de obedecer você, vai deixar de obedecer a palavra de Deus. E se ela não quer obedecer a palavra de Deus, é ela e Deus, acabou. Como diz o outro, eu lavo as minhas mãos. Sempre coloca a palavra de Deus. Se não for a palavra de Deus, aí vai causar briga. Então põe a palavra de Deus, e se a pessoa decide não obedecer, é ela com Deus, é ela com o Senhor. Então seja exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Glória a Deus. Irmãos, de você eu espero coisas melhores. Deus espera que a gente seja exemplo. Para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos amigos, Deus quer. Essa mensagem que Deus me deu para dar para você. Hoje, fechando com essa parte de ter alguém a quem imite. Ter um homem de Deus, você possa se espelhar. Não estou dizendo fazer as mesmas coisas, não, mas nesse sentido, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Aí você vai crescer e vai ter resultados maravilhosos em o nome de Cristo Jesus. Que Deus fale mais no seu coração. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus maravilhoso, hein? Amém, Jesus? Estou aqui na fé, irmão, a garganta coçando, vontade de, às vezes sai aquela lágrima do olho, mas glória a Deus, que pela palavra abençoada que Ele nos concedeu nessa manhã, e é uma preparação para a Santa Ceia. Santa Ceia tem mais, e venha como diz o missionário, com as sacolas vazias para enchê-las em o nome de Cristo Jesus. Falem graças a Deus. Você é o meu convidado, Santa Ceia do Senhor, domingo que vem, às 8 horas da manhã, mas vem, como o missionário disse hoje, chega um pouquinho antes, pega a Bíblia Sagrada, vai lendo, vai meditando, a hora que começar o louvor, você já está na presença de Deus. Aí se prepara para a visitação do Espírito Santo na sua vida, que vai abençoar você em o nome de Jesus. Não deixa de fazer isso não. Domingo que vem, 8 horas da manhã, você não pode ficar de fora em nome de Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus, agora nós vamos nos unir em amor, em respeito à tua obra, para oferecer, meu Deus, as nossas primícias, oferecer ao Senhor, meu Deus, o nosso melhor, em o nome de Cristo Jesus, meu Deus. Cada pessoa aqui pode fazer o melhor para a tua obra, cada pessoa aqui pode, meu Deus, oferecer do que ela recebe, do que ela tem, do seu pão, alguma coisa especial para o Senhor. Não deixa faltar para ninguém, meu Deus, não deixa faltar, meu Pai, nada. O pão nosso de cada dia nos dê todos os dias, em o nome de Cristo Jesus. Que a tua igreja, meu Pai, esteja preparada para oferecer as primícias para a tua obra, e Pai, recompense cada uma delas, é o que eu te peço, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você diz: obrigado, Jesus, amém. Abra os olhinhos.